Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O Timor-Leste, dono de uma das piores seleções do mundo de acordo com o ranking da FIFA, protagonizou na década de 2010 um dos episódios mais inusitados da história recente do futebol. Aproveitando uma brecha na sua legislação, o país conseguiu naturalizar uma série de jogadores brasileiros que sequer tinham ligações com o território timorense. Em uma ação da Federação de Futebol local que buscava melhorar a qualidade técnica da seleção, todos foram recrutados por indicação de empresários e treinadores, receberam os seus passaportes e durante um bom tempo estiveram oficialmente à disposição do Timor-Leste. Claro que após uma série de denúncias, tanto a FIFA quanto a Federação Asiática entraram na jogada. Após as entidades comprovarem que houve irregularidades nesses processos de naturalização, todos os jogadores brasileiros perderam os seus passaportes timorenses e foram proibidos de continuar servindo a seleção. Já o Timor-Leste teve quase 30 jogos oficiais anulados e ainda sofreu uma série de outras punições. Hoje, o Gol de Canela traz um vídeo especial mostrando por onde andam esses jogadores brasileiros que foram recrutados nesse plano bizarro de Timor-Leste. Confere só! Antes de qualquer coisa, deixa eu só explicar com mais detalhes como o Timor-Leste encontrou uma brecha para recrutar jogadores brasileiros. No início da década de 2010, a legislação do Timor-Leste era bastante ampla quanto à naturalização. Se você fosse um cidadão estrangeiro, poderia ganhar o passaporte local se morasse no país há 4 anos, se casasse ou fosse parente de primeiro grau de um timorense ou se, comprovadamente, prestasse algum tipo de grande serviço à nação. Sabendo disso, em meados de 2011, membros da Federação Timorense de Futebol tiveram uma ideia. Com a ajuda de empresários e treinadores, passaram a convidar jogadores brasileiros para servir o Timor-Leste. A promessa era a seguinte: todos que aceitassem o convite iriam passar apenas por alguns trâmites legais dentro dos órgãos administrativos do governo para ganhar o passaporte timorense. E a partir daí, com os documentos em mãos, eles imediatamente seriam chamados para jogar pela seleção. Um negócio aparentemente bom para os dois lados. Para os jogadores, era a chance de disputar competições internacionais, o que poderia aumentar a visibilidade no mercado. E para a seleção, a chegada dos brasileiros iria reforçar o elenco na luta por uma vaga em uma Copa do Mundo ou em uma Copa da Ásia, competições nas quais esse país asiático nunca chegou perto de disputar. E foi assim que entre 2012 e 2016, entre as diversas naturalizações que foram feitas, 9 jogadores brasileiros realmente passaram pela seleção principal do Timor-Leste e foram utilizados em partidas oficiais. No final das contas, como destacado na introdução, após uma investigação feita pela Confederação Asiática e pela FIFA, em janeiro de 2017, todos esses brasileiros perderam o passaporte timorense e também o direito de continuar servindo a seleção asiática. Descobriu-se que, ao invés de prestadores de serviço à nação, Timor-Leste falsificou documentos e registrou os jogadores como filhos de timorenses. Além de ter 29 partidas oficiais anuladas, o episódio rendeu ao país asiático uma expulsão das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, um banimento de 2 edições da Copa da Ásia, uma multa de aproximadamente $100 mil e, por último, uma suspensão por 3 anos do secretário-geral de sua federação de futebol, Amândio de Araújo Sarmento, apontado como responsável pelo esquema. Já os 9 brasileiros naturalizados que passaram pela seleção principal foram poupados de qualquer punição, uma vez que não houve comprovação de que eles soubessem da fraude. Todos alegaram que foram enganados, uma vez que receberam passaportes reais como prestadores de serviço à nação. Enfim, vamos conhecer então cada um desses brazucas. Os primeiros convocados pelo time principal do Timor-Leste para partidas oficiais foram os zagueiros Ramon e Diogo Rangel e o meio-campista Paulo Helber. Todos fizeram suas estreias ao longo de 2012. Ramon tinha só 21 anos e na época da convocação havia acabado de ser contratado pelo Dili United, um clube lá do Timor-Leste. Chamado a princípio para defender a seleção sub-23, ele somou um total de 14 partidas oficiais e 2 gols pelo time principal.
Na época do cancelamento do passaporte timorense, Ramon estava no futebol do Bahrein e, por conta desse problema, não conseguiu permanecer no país árabe. Infelizmente, o Brazuca nunca mais encontrou novas chances no futebol profissional. Ele hoje tem 32 anos e mora com a família em São Paulo. Diogo Rangel também tinha 21 anos e foi outro que pouco tempo antes da convocação tinha se transferido para o Dili United. Pelo Timor-Leste disputou 16 partidas oficiais. Tirando uma passagem pelo Bragantino, Diogo Rangel fez sua carreira no Sudeste Asiático durante o seu período de seleção. Depois de perder o passaporte timorense, até chegou a atuar no futebol de Andorra e do Vietnã, mas se firmou mesmo aqui no Brasil, passando por clubes como Botafogo da Paraíba, São Caetano, Comercial de Ribeirão Preto, entre outros. Hoje, com 32 anos, jogou o último campeonato catarinense pelo Inter de Lages. Fechando o trio, Paulo Elber era o mais jovem dos três em 2012. Tinha 20 anos e pouco tempo antes da convocação havia se destacado com a camisa do Barretos aqui no Brasil. Ao todo, entrou em campo 9 vezes com a camisa do Timor-Leste em partidas oficiais. Paulo fez praticamente todo o restante de sua carreira em mercados alternativos da Ásia. Jogou por clubes de Laos, da Indonésia, de Macau e da Maldivas. Após largar os gramados, em meados de 2022, começou a trabalhar como auxiliar técnico em alguns clubes aqui do Brasil, mas no último mês de março assumiu o posto de treinador do Varginha, equipe que vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Paulo tem 31 anos. Em 2014, reforçaram o time principal do Timor-Leste o zagueiro Paulo Martins, os meias Rodriguinho e Felipe Bertoldo e o atacante Patrick Fabiano. Destaque no Monte Carlo do Macau, Paulo Martins tinha 23 anos quando recebeu sua primeira convocação timorense. Fez um total de 10 jogos oficiais no período em que esteve elegível. Após ser impedido de continuar servindo o Timor-Leste, jogou em clubes da Tailândia, da Indonésia e, por último, da Finlândia. Afastado do futebol profissional desde 2020, Paulo tem hoje 32 anos e mora em São Paulo. Ex-Atlético Mineiro, Rodriguinho estava há quase 5 anos se destacando no futebol dos Emirados Árabes, quando apareceu a chance de jogar por Timor-Leste. Ele já tinha 26 anos. Foram 9 jogos oficiais e 1 gol com a camisa timorense. Rodriguinho havia acabado de deixar os Emirados Árabes para jogar no futebol sul-coreano quando perdeu o direito de defender a seleção do Timor-Leste. Dessa forma, optou por voltar aos Emirados e por lá ficou até 2022. Depois retornou ao Brasil para defender o Remo e no final do ano passado foi anunciado pelo Operário do Paraná. Rodriguinho está com 36 anos. Com 23 anos na época e recém-contratado pelo Oita Trinita do Japão, Felipe Bertoldo chegou ao Timor-Leste como atleta para a seleção sub-23, mas pouco tempo depois passou a servir o time principal. Entre 2014 e 2015 fez um total de 5 jogos oficiais e até marcou um gol. Estava no futebol da Indonésia quando, em 2017, perdeu o direito de jogar por Timor-Leste. Infelizmente, após deixar a Indonésia ainda em 2017, nunca mais teve chances de atuar profissionalmente. 33 anos é a atual idade de Felipe, que hoje segue sua vida em São Paulo. Já o atacante Patrick Fabiano tinha uma carreira bem sólida no Kuwait quando foi recrutado pelos timorenses. No total, entrou em campo pelo país asiático 9 vezes e marcou 2 gols. Tirando uma passagem pelo Catar e outra pelo CSA aqui do Brasil, Patrick Fabiano seguiu sua carreira normalmente no futebol kuwaitiano até 2022. Depois, teve uma passagem pelo União Suzano antes de assinar com o Primavera de Indaiatuba em 2024. Ele tem 36 anos. Por fim, os últimos 2 brasileiros que conseguiram jogar pelo time principal do Timor-Leste foram o meio-atacante Juninho e o atacante Jairo Neto. Ambos foram naturalizados e convocados pela primeira vez em meados de 2015. Juninho havia acabado de acertar uma transferência para o Avaí quando foi chamado por Timor-Leste. Esteve em campo em 10 partidas oficiais. Depois, ao perder o passaporte timorense, acumulou passagens por clubes aqui do Brasil e da Malásia. Seu último registro profissional foi pelo Fast Club em 2022. Juninho tem 34 anos. Jairo Neto, por sua vez, estava atuando na Síria quando recebeu a primeira convocação timorense. Ex-promessa da base de times como Bahia, Vitória e Cruzeiro, esteve em campo em 6 partidas oficiais e marcou um gol. Foi mais um que, infelizmente, após perder o passaporte do Timor-Leste, não deu continuidade na carreira profissional.
Desde 2017 não existem outros registros dele como atleta. Jairo tem 30 anos. Vale destacar, pessoal, que esses brasileiros citados aqui foram aqueles que passaram pela seleção principal do Timor-Leste. Alguns outros também se naturalizaram, mas representaram apenas a seleção sub-23. E se você gostou desse vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!